Senhoras e senhores, mais um Relargada Live começando para falar sobre TCR. Eu tô mais uma vez com meu grande amigo Ricardo Arcuri e vizinho aqui em São Caetano do Sul. Hoje vim vestido a rigor para agradá-lo, Ricardo Arcuri. Muito olá, meu caro Robson, amigos relargados. A camisa dele é maravilhosa. A minha é bonita, não vou negar, mas a dele é mais bonita que a minha. Desculpa o pessoal da Veloz e da VK, mas porque Vascão é Vascão, né? Para quem não tá conseguindo muito ver, essa camisa aqui é do Vasco, é uma edição comemorativa dos Panteras Negras, um episódio muito bacana na história do Vasco. Não é o propósito dessa live falar de futebol, mas quem tiver a curiosidade, dá uma pesquisada lá no Google, vale muito a pena. O propósito dessa live é falar sobre TCR e o primeiro assunto que eu queria abordar contigo, na verdade que você queria abordar com a gente nessa live, Ricardo Arcuri, são os pneus. Que você traz de novidade sobre os pneus do TCR sul-americano pra gente? Bom, todo mundo viu a corrida de Cascavel, viu que eles sofreram bastante, né? Foi uma situação onde os pneus precisavam ser exigidos ao máximo, um circuito de muitas curvas de média e alta velocidade. Tava muito quente, a pista perto dos 60 graus lá. Detalhe que outra vez que eu fui a Cascavel, tava um frio para cada um. E dessa vez agora eu pego um calor para cada um. Não existe meio termo em Cascavel. E para ajudar tudo isso, muito quente e uma pista que demanda dos pneus e muito do lado dianteiro direito. E aí tivemos situações bastante chamativas nessa corrida, das corridas, com muitos furos de pneu ou situações que os pneus foram levadas ao extremo. E eu tive acesso a um documento técnico da Hankook que fala um pouco do que precisa ser feito para cuidar deles e tudo mais. Eu vou trazer esse documento, o Robson vai colocar agora para a gente ver, e explicar para vocês um pouco do que se trata e o porquê isso existe. Então, Enfim. o que você pode trazer pra gente sobre esse documento? Bom, isso aqui é um guideline, né? Uma tire guideline, tá? Explica, uma série de recomendações que a fabricante faz pensando em você ter melhor durabilidade, mas principalmente evitar problemas, né? Aí fala máximo de negativo de câmbio, de cambagem, que é 3,8, pressões de pneu que não podem ser abaixo disso, porque senão, se você deixar o pneu mais baixo, você acaba deixando ele com mais aderência, só que você acaba atacando a estrutura, você pode furá-lo, arrebentá-lo, enfim. Então eles falam para nunca deixar abaixo dessas configurações. Pô, a Curi está em bar, como é que a gente traduz? Simples. 1,35 bar é mais ou menos 20 libras e 2,1 bar em torno de 30 libras. Ou seja, quando você está com o pneu frio, você não pode. Eles recomendam nunca estar com pressão abaixo de 20 libras e quando quente, nunca abaixo de 30 libras. Aí a fala do pneu do pneu de chuva, que aí é até bom que ele fique um pouco mais cheio mesmo, para aumentar a eficiência das ranhuras, né? Então aí eles estão falando de ficar entre 32 e 35 libras, tá? Para vocês terem uma ideia. E falar que a janela de temperatura é ideal de funcionamento, é aquilo que eu sempre falo nas transmissões sobre o pneu não passar do ponto entre 80 e 100 graus, ou seja, dentro dessa temperatura, o pneu vai dar a aderência ideal dele, mas de 100 a 125, vou tentar mostrar com o dedo gráfico, vocês vão supor que aqui é a aderência máxima. Aí de 100 graus você começa a ter uma quedazinha, mas é uma queda pequena. 110 você tem uma queda pequena, mas tem uma queda. 120 você tem uma queda pequena. De 125 para frente, além de você ter uma queda abrupta, você também tem o perigo de criar bolhas, de furar esses pneus, de arrebentá-los, enfim. Que era o caso que nós vimos, inclusive, com alguns pilotos no final da primeira bateria lá de Cascavel. E na segunda também teve, mas principalmente na primeira bateria, que alguns pilotos sofreram bastante com esse problema. Então, passar de 125 graus de temperatura de funcionamento é muito ruim, tá? E agora, voltando aqui, falando lá, cuidado com as curbs são as zebras, durante 2 a 3 voltas, porque é o seguinte, seu pneu ainda não atingiu a temperatura ideal de funcionamento, na verdade, depois de 2 ele está bem perto, mas ainda não atingiu, e para você não
sacrificar demais a estrutura. Porque é aquilo que eu falei, se você está com calibragem baixa e você força demais ele com a calibragem baixa, você arrebenta a estrutura. Se você ataca a zebra, você ataca muito a banda lateral e com isso ataca a estrutura. Pode destruir a estrutura, o pneu vai se esvoelar, mesmo sem destruir a borracha. Tá? Então esse é o importante. Então eles falam de 2 a 3 voltas. Mas 3 voltas normalmente é quando a pista está bem fria. Bem fria. Então 2 voltas, depois de 2 voltas, você pode atacar a zebra. Eles falam para você tomar cuidado para não atacar demais a zebra nas primeiras 2 voltas. Por segurança, quando a pista estiver abaixo de 20 graus Celsius, eles recomendam que o aquecimento do pneu seja em 70% da performance máxima durante as durante as 2 voltas iniciais. Isso quer dizer o seguinte: se você começa a forçar demais o pneu e a pista está fria, você começa a criar graining. É mais ou menos o seguinte: quando o pneu é muito duro e a pista é muito fria, o pneu ele esfarela como se fosse uma borracha. Sabe borracha de escola? Ele esfarela feito de borracha de escola. Então, o que acontece? Se você se você aquecer rápido demais, eles vão esfarelar. Então, você tem que fazer como se fosse... Eu sempre falo, né, que nem assar um bolo. Você aquecer os pneus. Então, tem que ir gradativo. Não tem que ser muita porrada na temperatura, porque senão ele esfarela. No caso, o bolo desanda. Então, é a mesma coisa. É como se o pneu desandasse. Então, tem que aquecer aos pouquinhos para que ele não esquente rápido demais e não esfarele. Aí você, meu amigo, aí você já perdeu o pneu. Vai rodar com uma aderência baixa o tempo todo. Se você se os pneus são usados em termos diferentes e condições como esses recomendados, você pode deteriorar os pneus. Eu já falei, expliquei os motivos do por que você tem que tomar esses cuidados. Essa recomendação e os dados de pneus podem ser renovados caso necessário, dependendo dos resultados monitorados. Ou seja, eles te recomendam isso. Mas você pega uma pista que seja extremamente degradante de pneus e a temperatura esteja muito alta, e o teu pneu não é duro o suficiente. Então, eles podem recomendar mudanças no teu procedimento, no intuito de tentar conservá-los o máximo possível. Ou o contrário, a pista está muito fria e seus pneus são muito duros. Então, esse 70% pode ser menos, pode ser que dure mais voltas, enfim, eles podem mudar esses procedimentos de acordo com a necessidade. Eu estou trazendo isso para vocês entenderem que o que acontece no caso desses aquecimentos é muito importante para a vida útil desse pneu. E vale desde de você ter a aderência ideal a corrida inteira, até mesmo a durabilidade deles, para que não aconteçam problemas como aconteceram com diversos casos da corrida de Cascavel, que, como eu falei, foi um caso muito crítico, Robson. Uma coisa que eu queria perguntar ou frisar, isso daqui não é uma obrigatoriedade. Tipo, o carro nenhum vai ser desclassificado se não estiver seguindo essas recomendações. As equipes são livres, elas fazem o que elas quiserem e elas vão correr o risco que elas quiserem de acordo com o que elas entenderem necessário, certo? Exatamente. Se eu quiser, eu tenho a Queen Racing. Vou tentar dar o pulo do gato em todo mundo, vou rodar todo mundo com 18 PSI. Eu posso? Posso. Se o pneu furar e arrebentar, é por minha conta. E aí entra aquela coisa do... Vamos dizer assim, até onde eu risco calculado? Esse é o problema, entendeu? Bom, isso a gente vai acompanhar nos próximos capítulos. É interessante que a gente tem logo uma corrida em Endurance na próxima etapa em Interlagos. Interlagos é sempre uma caixinha de surpresa, a gente não sabe se está seco, se está molhado, se está quente, se está frio. Acho que vai ser uma boa oportunidade para a galera brincar bastante com esse guideline que você trouxe aqui pra gente. E detalhe interessante lá de Interlagos, Robson, é legal trazer, que a partir das 2 da tarde é justamente quando a temperatura da pista está no topo. Se for um dia de sol, tá? Tá no topo e ela começa a esfriar. Ou seja, a condição de setup que você vai ter no começo da corrida não necessariamente vai funcionar no final dela. E assim como o comportamento dos pneus. Essas coisas que você traz pra gente, elas enriquecem muito o nosso entendimento da categoria, porque
quando a gente pensa, uma categoria que tem BOP, que os carros são equalizados, que é para a marca não fazer tanta diferença assim, a gente pode cair no erro de pensar de que não há tanto trabalho técnico das equipes. Que é isso. E ao contrário, né? Tem bastante coisa que as equipes podem fazer, tem bastante coisa que dá para brincar e montar uma estratégia em cima, por exemplo, isso daqui dos pneus, né? Olha, as pessoas tendem a entender errado o balanço de performance. Isso vale, vou abranger, o EC vale para tudo. E é muito importante explicar para os amigos isso. O balanço de performance, ele é um equivalente, ele faz uma equivalência, não uma igualdade. Você não pode ter igualdade em carros que são construídos diferentes. Entende? O próprio Pedro Cardoso, vou falar abertamente porque ele me falou isso, ele me autoriza a falar isso sem problemas. Ele fala que ele gosta da TCR nisso aí, que você tem balanço de performance, mas você tem maneiras de fazer curva diferente, com gestão de pneus diferente. Já falei, tem carros sedãs e carros hatches que têm comportamentos diferentes, entendeu? E isso, balanço de performance, ele não tem fórmula mágica para equivaler, para igualar, desculpa. Ele vai equivaler, nunca igualar. Isso é que as pessoas não entendem das performances. Ela está lá para deixar um grid equivalente, mas tem horas que você vai ter vantagens que o balanço de performance nunca vai conseguir coibir. Eu sempre dou o exemplo da Toyota na WEC do Brasil em 24, que eles eram o carro mais pesado do grid e ganharam na gestão dos pneus. Ora, como é que eles vão gerir melhor os pneus se eles têm o carro mais pesado? Significa que não é só peso que manda. Tem outras coisas que mandam também. Geometria de suspensão, que aí passa por balanço do carro, centro de gravidade, distância entre eixos. Tem uma cacetada de coisa que você pode mexer no carro, que você pode burlar um pouquinho que seja o balanço de performance, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta burra agora, Arcuri. A gente tem duas categorias, as principais, eu posso dizer assim, no Brasil, que são a Stock Car e a NASCAR Brasil. Ambas são carros, são protótipos com bolha, fabricados no mesmo lugar pela mesma empresa. E ambas têm o botão de ultrapassagem. E daí a gente tem o TCR, que são marcas diferentes, que cada carro tem suas características, e como você disse, o BOP busca um equilíbrio disso. Será que é por isso que o TCR não precisa desse botão de ultrapassagem? Os pilotos conseguem, na característica diferente de cada carro, montar a estratégia de ultrapassagem durante a corrida? A gente vê ultrapassagem no TCR em lugares não muito comuns, né? Você não vê só no fim da reta, você vê às vezes numa curva inesperada. Já tivemos problemas com pistas difíceis de ultrapassar no passado, mas são raras. Normalmente as corridas são muito parelhas nesse aspecto. Tudo bem, o TCR é um carro que também tem suscetibilidade aerodinâmica, então andar com ar limpo na frente é sempre uma vantagem. Mas isso não é impeditivo de termos ultrapassagens. Você não forma turbulência atrás ao ponto de não conseguir colar. Então, como você tem essas diferenças na maneira de fazer a curva, do carro se comportar na entrada, meio e saída da curva, acaba sendo possível termos ultrapassagens. E pode reparar que no mundo inteiro não existe botão de ultrapassagem da TCR, em qualquer categoria do mundo, né? Maravilha. Bom, nesse final de semana, como você disse, no mundo inteiro tem TCR. Nesse final de semana tem a primeira etapa da TCR Europe Cup. Não é o campeonato europeu regular que a gente está acostumado. São duas etapas que vão constituir essa Europe Cup. E a ideia é abrir espaço para pilotos que ainda não estejam no universo TCR conhecerem o carro, conhecerem as pistas. E a gente vai ter transmissão no Relargada nesse final de semana. Então, quem está assistindo a live, antes de eu falar, deixa o like aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, corre lá no Instagram e segue ricardoarcuri.oficial. Mas aqui no YouTube a gente tem a transmissão do Relargada, do TCR Europe Cup no Relargada. Vai ter a corrida número 1, meio-dia e 15 no sábado, a corrida número 2 às 4h15 da manhã. Eu quero ver quem acorda às 4h15 da manhã para acompanhar a gente. Essa Europe Cup, Arcuri, de certa forma a gente pode falar que ela tem uma ideia parecida com o Endurance que a gente vai presenciar aqui no Brasil, no sentido de trazer um piloto convidado e de repente colocar alguém que não esteja no universo TCR para se apaixonar pela categoria? Olha,
É um endurance um pouco diferente, tá? Um pouco menos restritivo do que temos aqui no Brasil, mas a ideia é parecida, sim. Inclusive, para quem não sabe, desde a primeira temporada da TCR, existe a TCR Endurance Series. São coisas de 12 e 24 horas que você faz com esses carros. Ou seja, eles, apesar de a gente estar acostumado a vê-los em corridas de meia hora, são carros acostumados a fazer longas durações, corridas de longa duração, tá? São carros prontos para isso no geral, tá? Então, dá para dizer que é parecido. E eu acho que até a TCR, eu falo tanto a South America quanto a Europa já faz, né, a South America também, deveria fazer mais corridas nessa pegada, tá? De termos endurance races, sabe? Pelo menos umas 2 por ano, fazendo nesse jeitão, com o intuito de promover a coisa de endurance. Diria mais, talvez até fazer corridas mais longas que 1 hora, talvez até um pouquinho mais que isso. Dá para fazer, dá para levar desse jeito, entendeu? O Donô tem um Audi TCR que ele bota nas 1000 milhas, né? Será Isso que aí. se ele quisesse, ele conseguiria botar esse carro num TCR Endurance europeu, por exemplo? Conseguiria, mas ele perderia muito desempenho, porque o Audi dele, para quem não sabe, ele é um Audi RS3 ESG. Esse câmbio, até a Maria Nicota falava bastante, você perde em torno de 1 segundo, 1,5 segundo por volta. Isso o Felipe Malui falou, a Maria falou, o próprio Nonô fala, você perde 1,5 segundo por volta. Por quê? Porque é um câmbio de uma troca meio lenta. É um carro muito antigo. Então, o Nonô tem esse carro no intuito de, vamos dizer assim, dele poder promover um carro para ele poder correr 1.000 milhas. Mas ele não é um carro para correr TCR, ele é um carro atrasado para correr de TCR. Então, ele até tem um motor anterior ao EA888 que corre os Audi e os Cupras. Então, não tem. Ele poderia correr, mas não é nada competitivo. Então, não vale a pena nesse aspecto. Bom, já que a gente entrou nesse assunto de Endurance, eu vou trazer agora uma lista das duplas que a gente já tem confirmadas para essa etapa de Endurance que acontece no Autódromo de Interlagos na semana que vem, né? Sem ser esse final de semana, o próximo. Tá lá Enzo Gianfratti com o Jenson Brickley. Esse é o atual campeão do TCR europeu. Europa, né? Sim. Acho que ele vai correr o World Tour, por isso que ele não tá Vai, e defendendo o título, né? eu já tenho até uma pergunta pronta para ele. Cara, ele vindo pro Brasil vai ser muito legal pra gente gerar conteúdo, né? Fazer uma coisa assim, intercontinental. Ah, não, É, até o próprio Esteban Guerrieri, que você vai continuar com o Thiago Perni, ele também é um cara que eu já conversei na World Tour com ele, então vai uhum. ser bom a gente trocar umas figurinhas também. Tem uma galera boa aí vindo, viu? Pois é, então o Gianfratti com o Jenson Brickley, o Thiago Pernia com o Esteban Guerrieri, inclusive o Thiago Pernia que vai correr com o Esteban Guerrieri aqui no Brasil, ele vai correr agora nesse final de semana lá na Europa com o pai dele, o Leonel Pernia. Baita E dupla. aí vem o Diego Ciantini com o Rodrigo Lugon. Esse confesso que eu não conheço. Vem Fabrício Pezzini com Javier Merlo, Camilo Trapa com Alex Ley. O Alex Ley que venceu na primeira etapa do TCR europeu que a gente transmitiu aqui no Relargada. Sim. Leonel Pernia com o Julian Santero. O Casselha trouxe o Gali de Osman de volta para o TCR. Eu achei isso sensacional. O que É. você espera do desempenho do Galide? Ele que é o campeão do TCR Brasil de 23. Cara, é como andar de bicicleta, né? Ele não vai esquecer. Só a diferença é que ele estava acostumado a andar de Cupra, né? Ele andou de Honda também, se não Ah, me falha a memória, entendeu? Agora vai pegar um Peugeot novo. é, Mas é é. aquele negócio, você pega, no primeiro treino já pega o jeitão, já começa a dar. Hã? Eu tô. Cara, aí, bom, vamos. Essa outra também aqui, meu, isso aqui é o modo apelão, né? Nestor Girolamo e Gaetano de Mauro. Puta que me pariu, velho. Olha o que os caras fizeram. Eu achei genial. O Gaê anda bem de tudo, né? Mas eu vou até esperar o treino e falei, e aí? O que você me conta? Eu vou esgachar o Gaetano, porque o Gaê é maravilhoso, adoro ele. Não, ele é gente boníssima demais. Bom, aí vem Eric Schotten com o Bruno Massa. Eu fiz até uma pergunta lá no Instagram do TCR, que como assim? Os caras são rivais ali no campeonato e agora eles vão correr juntos em dupla? Explica essa pra gente, Arcuri. Então, eu conversei com o ex-Gianfratti e perguntei, eu também achei muito estranho, né? Aí ele me falou que o carro do Bruno Massa, eles vão comprar o novo. E então ele vai, para não ficar sem correr, vai fazer dupla com o Schotten.
Então, pontua os dois no campeonato, chuchu. A G-Race vai ter só 2 carros e o Bruno Massa vai ter um carro novo que eles esperam que cheguem para Cuiabá. Como Cuiabá vai ser só no fim de junho, então para eles acabou sendo interessante. Então eles vão ter tempo para ver se esse carro chega a tempo, né? Eu de cabeça agora eu não lembro. Cuiabá já vem na sequência depois de Interlagos? Na sequência da TCR, sim. Mas a Tá. Stock vai ter Goiânia no meio tempo. Ah, tá. E daí a pontuação que ambos fizerem vai contar para ambos no campeonato de pilotos normal. Sim, não muda nada. É o piloto competindo. Pronto. Ah, bacana. E aí então o Henrique Maglione ele traz o Facundo Ferra e o Joaquim Cafaro traz o Maurício Lambiris. Ambos são uruguaios também. Então quer dizer, na equipe uruguaia, o único que não é uruguaio é o Galí de Osman. Que pressão que tacaram no Galí de Osman também, né? Não, pior que assim, ele é o único uruguaio herói, porque lá tudo mecânico, engenheiro, tudo uruguaio, vai ser o único, quando falando no japonês, o gaidin fora do ali da equipe, vai ser engraçado, cara, mas assim, o Galid, ele é reconhecido, é um cara que já é conhecido, eu tenho certeza que ele vai se dar muito bem com os uruguais. Aliás, os uruguais sempre muito gente fina, sempre muito receptivos, né? Ah, com certeza. O pessoal, o Seba Martino deve estar assistindo a gente agora. O uruguaio é um argentino melhorado. Nossa, se você fala isso na frente dele, ele fala, não fala isso. Aliás, eu preciso falar com ele e com o Spernia. Porque talvez eu faça um podcast com eles na quinta-feira que vem. Eu preciso negociar isso bonitinho com eles. Olha, que bomba! Onde vai sair esse podcast? Eu já pré-combinei isso com os 3 pro Portal High Speed, no High Speed Cat, na quinta-feira, dia 23. Mas eu tô adiantando aqui, mas eu tenho que conversar com eles, ver se eles vão conseguir estar disponíveis todos. Eu já reservei a data, inclusive. Eu e o Rodrigo Carelli vão estar entrevistando os 3. Olha só, bom, então aqui em primeira mão no Relargada, galera, fica de olho, vai ter um podcast sensacional com os Ainda não sei, com tá? Não, vai ter, agora a gente bota a pressão, vai ter que ter. Tchau. Bom, aí, agora olhando para todo mundo aqui, cara, ainda tem gente para confirmar, mas do que a gente tá vendo nessa lista aqui, monta o seu pódio pra gente. Cara, você fala dos visitantes? Não, monta aí. O primeiro, segundo, terceiro, o que vai dar nessa corrida em Não, isso que eu tô dizendo. É da dupla ou dos visitantes? É do quê? Não, a dupla, né? Porque o resultado é pra dupla, né? Tá, beleza. É que não conheço tanta gente assim. Cara, deixa eu ter uma galera boa aqui pra. Thiago Esteban, Enzo e Jenson Brickley e Bebu e Gaetano de Mauro. Nessa eu acho sequência, que primeiro, segundo e terceiro. Eu acho que Gaetano vai pegar o jeito, vai pegar um jeito assim, absurdo. Pra mim, o Gaetano sobe um pouquinho mais, hein? Eu botaria ele ali entre primeiro e segundo. Não? Tô sendo muito otimista? É porque aí você tá desmerecendo um piloto da TCR Europa, um campeão da TCR Europa, um piloto da TCR World Tour. Você entendeu o ponto? Não tô desmerecendo, eu tô sendo caseiro, pô. Não, assim, é difícil, tá? É difícil fazer esse ranking que você pediu. Eu botaria ainda como menção honrosa o Camilo Trapp e o Alex Lay, cara. Não, entendeu? E tem gente que ainda nem confirmou. Vai que aparece um Ted Bjork aqui, o que a gente faz? Já imaginou? Você me aparece Chega o Pedro Cardoso, imagina um negócio desse. Nossa senhora! Não, imagina imagina o Aurelian Conté com o Pedro Cardoso, hein? Ele correu o Tour no passado de Cupra. Tô falando. E quem vai correr com o Rafa Reis? A gente não sabe ainda. Pois é. O Feder deve estar vendo a gente também, Federico Punteri, o CEO. Ajuda a gente, vai, traz os caras lá do World Tour pra essa etapa aí, que a gente precisa fazer muito conteúdo com essa galera também. Sim. Bom, acho que era isso que tinha de conteúdo separado para esse programa de hoje, Arcuri. Tem alguma coisa que você quer adicionar? Cara, eu tô bem animado com essa World Tour. Eu já tenho treinado World Tour, não.
com essa ideia do Endurance, tá? Vão ser 2 horas de transmissão, tá? Das 2 às 4 horas da tarde na Gazeta no domingo. O quali é no sábado, acho que é 3 horas da tarde, se não me falha a memória. Mas aí o quali não tá na Gazeta, é só no Band Esportes e nos redes sociais, tá? Mas ao vivo, Gazeta vai estar passando para todo mundo ver. Tô bem animado porque, cara, a última vez já foi legal, mas dessa vez tá vindo uma galera que não tava na outra. Então, Sim. eu tô muito animado para ver quem pode ainda vir. E mesmo que os que já estão aqui, eu tô muito curioso para ter o papo com o Jenson Blakely, com o Alex Lay. Quero conversar com o Guerrieri, sabe? Quero aprender sobre os argentinos e uruguais que estão vindo aí. Quero ouvir o Gaê falando groselha. Enfim, vai ser um fim de semana. Cara, eu vou encher o saco deles, mas eu vou fazer isso da maneira mais legal possível, que eles sabem que eu sou assim mesmo. Então, eu tô muito animado para esse final de semana, com certeza. Maravilha. Bom, então, para encerrar, deixar o convite para a galera que está assistindo. Nesse final de semana agora, TCR Europeu aqui no canal Relargada. E daí, no outro final de semana, Ricardo Arcuri e eu estaremos no Autódromo de Interlagos fazendo a cobertura da etapa do Endurance brasileiro. Arcuri, obrigado mais uma vez pela sua presença. A gente vai se falando, cara. Fechou, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Grande abraço. E olha, corta. Quando você vai postar esse vídeo? Hoje, se tudo der certo. Então eu vou voltar. Tá. Eu vou voltar na Padobras. Eu que agradeço, meu caro Robson. Eu agradeço também meus amigos do Relargado. E lembrando, esse fim de semana tem o EC na Jovem Pan. Jovem Pan Esportes no YouTube. 5h30 da manhã tem o Treino Livre 3. 9h30 da manhã tem o Quali. E 8 horas da manhã temos a corrida da WEC. Eu vou estar na transmissão dos 3. 6 horas de corrida, me chame maluco, se vocês quiserem. E eu tudo lá no Jovem Pan Esportes, eu conto com vocês esse final de semana. E final de semana que vem a gente vai fazer conteúdo cara a cara, né, o Robson, lá de Interlagos, né? Vai ser Valeu. a melhor cobertura que esse TCR já teve. Pode apostar. Aê! Tchau, amigo. Valeu, obrigado.